Salmo 29, algumas Bíblias, Salmo 30, versículo 8, parte B. Diz assim: mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos como tema o seguinte: o que fazemos quando o Senhor não responde ou quando sua resposta é o silêncio? Então, diante desse versículo que nós acabamos de ler, ou da metade desse versículo que nós acabamos de ler, onde o salmista diz que quando Deus escondeu dele a face, ele ficou aterrado. Outras traduções, angustiado, aterrorizado, enfim. Então, é nossa natureza reagir dessa forma diante de um momento em que nós não compreendemos. No momento onde nós não vemos tanta clareza à frente de nós. Onde nós procuramos, mas aparentemente não achamos. Onde nós buscamos, mas aparentemente não encontramos. Onde nós pedimos respostas, e essas respostas parecem que nunca são respondidas. Parece que nunca vêm. Mas antes de nós entrarmos mais a fundo nesse tema de hoje que o Senhor deu para nós, onde o que fazemos quando o Senhor não responde, ou quando Ele permanece em silêncio, eu vou, para introduzir, fazer outras perguntas. Nós aprendemos com o seriado Chaves que só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. Mas nós sabemos que isso não se aplica a tudo. É um seriado de humor e nós precisamos entender que às vezes é mais sábio responder uma pergunta com outra pergunta. Então, antes de nós entrarmos a fundo, eu preciso fazer algumas perguntas para que eu e você possamos refletir nisso. A primeira pergunta é: será se nós estamos ouvindo o Senhor? Pergunta 1. Pergunta 2. Será se temos nos dedicado à oração? Pergunta 3. Será se temos pedido a coisa certa? E pergunta 4. Será se temos lido a palavra de Deus? Será se temos tido contato com a palavra de Deus? Então, antes de nós entrarmos nesse tema, é necessário que a gente faça essas perguntas antes. E antes de nós meditarmos sobre cada uma delas rapidamente, nós vamos voltar nela. Eu preciso dizer também que o nosso Deus é um Deus que se comunica com o seu povo. É um Deus que está sempre comunicando com os seus filhos. Se a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente percebe isso de forma muito clara. Desde os nossos pais, Adão e Eva lá no Éden, onde Deus diz, versículo 8, se não me engano, de Gênesis 3, que Deus se aproximou ao fim da tarde, à brisa do dia. E Deus tinha contato com o homem e Deus sempre falava. Nós discorremos sobre todo o Antigo Testamento e nós vemos isso acontecer. Quando Deus fala a Noé, dando instruções, orientações, quando fala a Abraão, a Moisés, a José, sempre orientando, sempre falando. E, por fim, quando nós lemos os livros proféticos, nós lemos muito do que Deus falava para o seu povo. E o profeta era esse, era aquele que tinha a responsabilidade de trazer a voz de Deus até o povo. E eu gosto muito quando nós já estamos no Novo Testamento e lemos a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 seguinte. Quando o autor escreve assim: outrora, de muitas formas, de muitas maneiras, Deus falou ao seu povo, através dos seus profetas. Mas, ultimamente, Ele nos falou por meio do seu Filho. Ou seja, por meio de Jesus, Deus veio nos falar. É por isso que nós lemos a palavra, quando em Lucas, Jesus está transfigurando no monte, e de repente, ali Deus, através da nuvem, fala assim: este é o meu filho, ouvi o Senhor. Então Deus sempre fala. Eu gosto de Amós 3,7, quando fala que Deus nada faz sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. João capítulo 15, o Senhor diz: olha, eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigo, porque eu dei a conhecer a vocês
não algumas coisas, mas está escrito assim: eu dei a conhecer a vocês tudo o que o meu Pai me disse. Porque aquele que é íntimo de Deus, Deus se revela. E a gente só compartilha coisas íntimas, coisas profundas, com quem nós temos intimidade, com quem nós temos proximidade. Então, essa é a grande verdade. O Senhor sempre está falando conosco. Mas aí, irmãos, antes de nós dizermos que Ele está em silêncio, nós precisamos reconhecer tudo isso. Antes de dizer que Deus não responde, nós precisamos reconhecer que se esse silêncio que está acontecendo em nossas vidas é vontade de Deus ou é culpa nossa que ele não está acontecendo. Por isso eu quero voltar à primeira pergunta que eu fiz com vocês. Será se nós estamos ouvindo o Senhor? Nós estamos atentos à voz de Deus em nossas vidas? Se reconhecemos que Ele é esse Deus comunicável, esse Deus que sempre está falando conosco? Eu gosto de uma canção que diz assim: fala, Senhor, fala por meio dos irmãos, fala por meio da palavra, e que nós precisamos, nessa canção diz, estar atentos a todo o movimento do céu para cada um de nós. Ou seja, é nós estarmos sempre sensíveis à voz do Senhor em nossas vidas, que se manifesta das mais diferentes formas. O Senhor sempre está falando conosco. Eu lembro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, 19, até o 19, no contexto do chamado de Samuel. A palavra diz que naqueles dias a palavra de Deus era rara. Mas ali Samuel escuta Deus o chamar. Ele não compreende, vai até o sacerdote Eli, até que Eli o orienta para que quando houvesse novamente o som daquela voz, ele respondesse: fala, Senhor, que o teu servo escuta, que eu estou aqui para ouvir. E esse texto de 1 Samuel 13 é muito lindo porque fala que Samuel abraçou a palavra de Deus, que ele não deixou cair por terra nenhuma das palavras que Deus direcionava. Ele acolhia a palavra de Deus. Então essa primeira pergunta que a gente medita: será se a gente está atento à voz de Deus em nossas vidas? E se assim, se não estamos atentos, nós não temos autoridade para falar que Deus está em silêncio e para falar que Deus não responde. Segunda pergunta, para nós não delongarmos muito: nós temos estado em constante oração? Porque oração, irmãos e irmãs, não é só falar com Deus. Oração também é Deus falar conosco. Quantas vezes nós temos uma ideia errada do que é oração e nós apenas falamos, e quando Deus vai falar, nós acabamos com o momento de oração. Então ficou somente nós falando e Deus não teve a chance de falar. E nós, por não estarmos com o coração atentos, porque Deus fala por meio de movimentos sutis, por meio de sentimentos tão simples, de um pensamento Deus fala, por nós não termos dado a Ele o silêncio necessário, a oportunidade necessária, nós dizemos que Deus está em silêncio. Por isso que a palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, invoca-me, e eu te responderei, te revelando coisas insondáveis das quais vocês não sabiam. É na oração onde Deus se revela para cada um de nós. Terceira pergunta: nós merecemos as respostas que nós estamos pedindo ao Senhor? Porque é outro nível dentro da oração. Será se Deus não tem nos respondido? É porque nossas perguntas a Ele, será se é porque nossas orações a Ele não têm sido orações sábias? Sim, meu irmão. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, verso 2, vocês não obtêm porque vocês não pedem. Mas logo depois ele diz, quando vocês pedem mal. Pedem para satisfazer os vossos desejos, as vossas paixões. Então Deus não irá conceder. E Deus muitas vezes vai nos dizer não. Mateus capítulo 20, versos 20 a 23. Diz a palavra de Deus que chegou a mãe dos filhos de Zebedeu e se prostrou diante de Cristo. Olha só, a atitude dela é correta. Chegar, se prostrar, e o Senhor disse, o que você quer? E ela respondeu, concede-me a um dos meus filhos ficar à tua direita e outro ficar à tua esquerda. E Jesus simplesmente desvia daquela pergunta. Porque aquela oração não era uma oração sábia. Aquele pedido não era um pedido sábio. Jesus explica, isso cabe ao Pai. Isso cabe ao Pai.
Então, muitas vezes nós fazemos esse tipo de oração. E por nós estarmos muitas vezes pedindo a coisa errada, Deus não irá nos responder. Então nós precisamos entender, irmãos, que o silêncio muitas vezes também é para que nós não vivamos uma fé, como nós já dissemos aqui, somente de sinais, somente de manifestações, somente de confirmações. Nós muitas vezes queremos que Deus haja para que nós assim confirmemos que Ele está agindo em nossa vida, que Ele está conosco. Segundo lugar também, um outro tópico. Tem coisas que só vai depender de nós fazer primeiro, para que Deus depois faça. Então, muitas vezes Deus já fez, aliás. Deus já mostrou. E por nós não termos percebido, nós não acabamos acolhendo aquilo que Deus falou, e então nós dizemos que Deus está em silêncio. É aí onde nós também, eu acho que eu me esqueci de um tópico quando eu disse que a palavra de Deus, às vezes, nós temos deixado de lado, e por termos deixado ela de lado, nós assim dizemos que Deus está em silêncio. Sendo que é por meio dela, o magistério da igreja, a tradição e a Bíblia Sagrada, nós entendemos e compreendemos, assumimos e tomamos posse que é a palavra de Deus. E por não termos contato, a voz de Deus a nós por meio desse tripé, nós dizemos que Deus está em silêncio. Aí está o nosso erro. Nós também precisamos meditar, irmãos, que muitas vezes Deus não irá responder aquilo que nós tanto pedimos, tanto queremos, porque precisamos compreender Eclesiastes 3, versículo 1 seguinte: para tudo há um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo certo. E nós, ao entendermos esse assunto, precisamos entender que o Senhor é quem manda. A sua vontade é que deve prevalecer sobre a nossa. Assim, nós compreendemos muitos textos que estão na Sagrada Escritura, como o Salmo 12, verso 12, quando o salmista diz assim: até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda desviará de mim os vossos olhares? E aí o Salmo 21, verso 2, diz assim: por que me abandonastes? O salmista também entrando nesse mesmo dilema do silêncio de Deus. Isaías 54, 7 ao 9 diz: por um momento, diz Deus, eu te abandonei. Eu ocultei a minha face de você, mas eu me manifestarei a você. Então aqui nós caminhamos ao deixar de lado tudo isso, ao compreender tudo isso que nós acabamos de meditar, nós vamos o que fazer quando realmente o silêncio de Deus é por vontade dele. Não é porque nós não estamos lendo a Bíblia, não é porque nós não estamos orando, não é porque nós não estamos sensíveis à voz dele. É porque nós precisamos realmente viver o senhorio na prática. Se entendemos que há um tempo tudo para ele, se entendemos que é ele quem manda, nós precisamos deixar que ele seja o Senhor. E nesse tempo de silêncio nós precisamos atravessar confiantes nele, de que ele nos dará a graça, de que ele no momento certo se revelará a nós. Encerrando com o Salmo 39, verso 2, que diz assim: eu esperei no Senhor com toda a minha confiança. Então não é apenas esperar, e durante essa espera nós ficarmos murmurando: por que eu não recebi isso? Por que o Senhor não fala? Mas é esperar com confiança, porque se nós estamos buscando, nos esforçando ser fiéis a Ele, cumprindo tudo isso que nós meditamos antes de ir para esse último ponto, nós precisamos entender que o Senhor tem um propósito com esse silêncio, que ainda não chegou o momento, que Ele está nos amadurecendo para receber a resposta, que Ele está nos forjando para o momento certo, e aí então é onde nós iremos provar, não porque Deus não sabe, mas que nós iremos manifestar a Deus a nossa fidelidade, porque nós no final diremos: eu permaneci com o Senhor, mesmo quando eu não entendia nada, mesmo quando tudo parecia estar errado, mesmo quando eu não compreendia, eu permaneci com o Senhor. E agora eu posso entender, porque é Ele quem manda. Se Ele é o Senhor, eu sou o servo, e o servo obedece ao seu Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Então que nesse momento nós possamos refletir nessa palavra, deixar que ela adentre o mais profundo do nosso coração. Aprender com Cristo Jesus que no Getsemane, naquela angústia extrema que ele estava passando,
Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele nem fez um silêncio. Quando nós lemos a palavra, isso parece muito claro. Ele nem fez um silêncio, mas ele, entretanto, Senhor, seja feita a tua vontade. E o silêncio de Deus permaneceu durante o momento de Calvário. Lá no alto da cruz, ele replica essas palavras do salmista: Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Mas Jesus foi fiel. E Jesus atravessou o silêncio, atravessou a morte e ressuscitou no terceiro dia. Mas quem se precipita, infelizmente, é derrotado. Senhor Jesus, nesse momento nós clamamos que o Teu Espírito nos fortaleça nesse período de silêncio que nós estamos vivenciando ou iremos vivenciar. Que nós possamos amadurecer enquanto não temos as respostas. Que nós possamos perseverar enquanto não temos as respostas.